Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus é um motivo de alegria estar retornando a essa casa de oração. Louva a Deus pela vida do meu amigo, pastor Silas, que Deus abençoe o senhor e sua família e todos vocês de uma forma especial. Abra sua Bíblia, por gentileza. Marcos capítulo 16, versículo de número 17. Marcos capítulo 16, versículo de número 17. Hoje eu não quero pregar, hoje eu vou trazer algo de ensinamento para as nossas vidas, a qual Deus colocou em meu coração. Marcos capítulo 16, verso 17 diz assim: e estes sinais seguirão aos incrédulos. É assim? O que diz a sua Bíblia? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Estes sinais seguirão aos que creem. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Deus, graças nós te damos. Obrigado, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos na tua casa, te louvando, te adorando, engrandecendo o teu nome. Continue a falar conosco através do teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém? Queridos, o tema que eu quero trazer nesta noite aos irmãos: o exercício da fé traz resultados extraordinários. O exercício da fé traz resultados extraordinários. Mas o que é fé, irmãos? Qual a concepção de fé? Porque a fé não é nossa, é dom de Deus. Carta universal de Judas, versículo 3. Judas está escrevendo acerca da salvação, mas ele para e começa a discorrer aos irmãos dizendo: batalhai-vos diligentemente pela vossa fé. A palavra fé em seu original é emunã, firmeza e fidelidade. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Mas Paulo deixa bem claro: sede firmes e constantes. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Eu não vivo por vista, mas eu vivo por fé. Que fé é essa? O que é fé? Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Por que Abraão é chamado pai da fé? Porque no capítulo 22, do verso 8 de Gênesis, quando Isaac lhe faz a pergunta: onde está o cordeiro? Ele vai dizer: Deus há de prover para si o cordeiro para o holocausto. A fé que agrada a Deus não é a fé de buscar o milagre. A fé que agrada a Deus é depender dele em qualquer circunstância. Porque existem 3 tipos de fé. A fé natural: a pessoa já nasce crendo em alguma coisa. Tem aquela pessoa que não tem fé nenhuma, mas ele tem uma fé natural. Ele entra no avião, vai atravessar o oceano, ele fala: eu vou chegar do outro lado. Ele coloca a fé que vai chegar do outro lado. É uma fé natural. Tem crente assim? E muitos. Tem crente que vive uma fé natural.
só crê naquilo que ele mesmo acredita. Aí vem a fé salvífica. Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e torna galardoador daquele que o busca. Ou seja, esta é uma fé salvífica. Se aproxima de Deus, reconhece Jesus como Salvador e alcança salvação. Mas aí vem a fé sobrenatural. É a fé que gera milagres. É a fé que a igreja também precisa exercer. É a fé que a igreja precisa colocar em prática. O exercício da fé te traz resultados extraordinários. Mas nunca se esqueça que fé é dependência em Deus. Tudo depende de Deus. João capítulo 3, verso 27 diz: o homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado. Mas você tem fé? Aí eu te faço uma pergunta: você tem fé? Porque se eu tenho fé, eu não vou oscilar em confiar ou não em Deus. Salmo 23, verso 1, todos nós conhecemos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas por que você fica preocupado? Por que ficamos ansiosos com as situações? Por que gera uma preocupação e uma ansiedade? Acabamos de cantar aqui, muitos cantam, mas não colocam em prática. Sempre há de existir um novo amanhã. Por que você está preocupado com algo que vai acontecer daqui uma semana? Com uma conta que você vai pagar lá para o dia 20? Por que você está preocupado hoje? Ao invés de confiar, ao invés de depender de Deus, ficamos preocupados. Esta palavra Senhor no Salmo 23 é aquele que detém o controle de todas as coisas. Se eu entrego o meu caminho ao Senhor, entregar o caminho são decisões. E quando eu decido entregar em Deus o meu caminho, não estou dizendo para ir, estou dizendo para crente. Aí eu vou confiar, ou seja, eu vou pôr em prática o exercício da fé. Jesus disse em Mateus 6, 23: não andeis ansiosos. E por que andamos ansiosos? Por que é uma preocupação na igreja de Cristo? Preocupado com situações, preocupado com doenças. Pastor, mas muita gente morreu. Escuta uma coisa: quem morreu é porque chegou a hora. Você não precisa concordar comigo. Os servos de Deus, Deus tem prazer na morte do justo. Por mais que se cuide, se Deus quiser levar, não adianta, Ele leva. E por maior dificuldade que esteja no UTI, entubados, acreditado, se Deus quiser tirar de lá, Ele tira. Se não for a hora, Ele não vai levar. Mas a fé é viver a palavra, é exercer a palavra. Você tem fé? Nós temos que ter fé. E o que impede muitas vezes de vivermos o sobrenatural de Deus, de viver uma fé sobrenatural, é olhar para as circunstâncias. E escute bem, não é o ambiente que faz o milagre ser gerado, e sim o nível da sua fé. Não, eu vou deixar de estar no culto da minha igreja hoje, quarta-feira, porque vai ser um irmãozinho que vai pregar, irmãzinho que sabe nem pregar direito, mas eu vou correr lá embaixo, eu vou lá na Ceilândia, porque lá tem um irmão que ora, cura. Não,
vou para o culto de ensino, porque é um culto chato, mas eu vou correr lá através da Macedônia para ir buscar uma oração de alguém. Não é o ambiente que faz a diferença, é o nível que está a sua fé. E se a sua fé é na dependência de Deus, você pode estar sozinho no meio da multidão, que Deus vai operar o milagre em sua vida. Quer ver um exemplo? Todo mundo conhece a história de Lucas capítulo 18, de Jericó. Ele está à beira de local que foi amaldiçoado. É cego, não pode andar, porque se andar cai. Ele está num ambiente de esmolas. Ele está num ambiente totalmente adverso a um milagre. Mas ele escuta. Ele ouve um barulho diferente. E ao ouvir este barulho, ele pergunta ou clama. Escuta uma coisa: quem tem fé, ou seja, dependência em Deus, ele enxerga aonde ninguém está enxergando. Você sabia que a Bíblia é toda codificada? Quando você começa a descodificar a Bíblia, ou seja, a pedir a Deus e abrir os olhos espirituais, você não vai atrás de bênção, você não vai atrás de profecia, você não vai correr desesperadamente para alcançar alguma coisa. Você apenas vai entender que os sinais seguirão aos que crê. Eu faço a vontade dele e o milagre chega. Eu faço a vontade dele e ele opera. Eu faço a vontade dele e ele age. Ei, se você soubesse que você é uma potência, você não ficava se humilhando, desculpa o que eu vou dizer, e não precisa concordar comigo, de correr atrás de grandes homens ou mulheres, para que Deus olhe. Você pode pedir oração para o seu pastor, os irmãos da sua igreja. Estou dizendo que você vai pedir oração para alguém, mas tem pessoa que fica desesperada. Profeta, estou aqui numa prova, o que eu faço? Para. Que fé é essa? Só vai? Profeta, eu vou viajar amanhã. O que Deus falou? Que fé é essa, irmão? Que fé é essa? Profeta, eu posso comprar uma blusa para minha esposa? Não, irmão. Isso não é fé. Isso é meninice. Porque quando você tem fé, você fala com o Todo-Poderoso. E aí sim, se ele quiser levantar alguém para confirmar, ele confirma. É só você ler 2 Crônicas capítulo 20, a partir do verso 12, verso 13, 14, que Deus levanta o profeta e traz a resposta a Josafá. Sabe por que os milagres estão escassos? Sabe por que a fé de muito crente se acabou? Porque deixaram de depender de Deus. Deixaram de fazer como Abraão disse: o Senhor há de prover. Sabe o que é uma fé? Sabe o que é depender de Deus? É abrir a boca e falar: não vai chover. E Deus disse: confirmei, agora vai para a beira de um rio, porque lá tem água em abundância. E a comida, vou mandar também. Não é o ambiente que vai gerar o seu milagre, irmão. É a sua intimidade, é o seu nível de comunhão, de experiência, de fé em Deus. O cego viu onde ninguém viu, porque a multidão está andando com Jesus, ele está gritando. Enquanto muitos estão andando, tem pessoas clamando e alcançando vitórias. O que você quer? Eu quero ver. Então veja. Não é o ambiente. Não é o ambiente, guarde isso na sua cabeça. Não é o ambiente que gera o milagre.
claro, nós estamos na igreja e se estamos ligados em Deus, todos vamos receber, mas não é porque está na igreja que vai receber, se você ficar desligado. Tem pessoa que está no culto, mas a cabeça está lá fora agora. Amanhã eu tenho que levantar cedo para trabalhar, vou ter que encarar um trânsito, não sei o quê. E o diabo rouba o teu entendimento, rouba a tua atenção na palavra, rouba a tua atenção nos louvores. E você fica assim: por que Deus não fala comigo? Por que Deus não usa alguém falar comigo? Por que Deus não falou comigo? Porque você deixou o inimigo tirar o teu foco. Ei, Mateus capítulo 8. Jesus termina de pregar o sermão da montanha e está descendo. Olha o ambiente: um homem leproso, excluído da sociedade. Mas ele viu Jesus descendo. Quem sabe não ouviu alguns dos sermões? Estava de longe, mas ele começou a gritar: Jesus, se o Senhor quiser. Sabe o que é isso? Ele teve fé para pedir, mas ele colocou na dependência em Deus. Se o Senhor quiser, Jesus, o Senhor pode me curar. Quero, seja limpo. O ambiente era de exclusão, mas a fé dele não era. O ambiente era de ver isolado, mas ele disse: não, eu não posso chegar até ele, mas clamar eu posso, exercer a minha fé eu posso. Alguém aqui já viu Jesus? Não. Mas nós não cremos nele. Então coloque em prática. Saia da fé natural. Eu creio que o celular existe, que eu estou pegando na minha mão. Eu creio que o microfone existe, que eu estou vendo na minha mão. Eu tenho que crer numa fé sobrenatural, porque a fé salvífica que já me alcançou, já te alcançou. Porque nós estamos aqui. Temos que crer no sobrenatural de Deus. Aonde ninguém acredita, eu creio. Ei, nós podíamos pegar o exemplo da fé de um agricultor. Se tem alguém que tem fé nessa terra, é agricultor. Porque ele prepara uma terra, lança uma semente e espera vir a chuva. E tem colheitas, tem sementes que demoram meses e anos para germinar. Mas ele está confiante que aquela semente vai frutificar e ele vai ter a colheita. Por que nós, que servimos a Cristo, não temos essa fé? Por que temos a fé de Jairo? Sabe qual é a fé de Jairo? É colocar na mão de Deus e tirar porque não crê, porque deu ouvido para os outros. Agora, sabe o interessante? Pedro passa a noite inteira, Lucas capítulo 5, não pega nada, nada. A madrugada inteira o homem foi frustrado, se lamentando. Amanhece o dia, vai lavar as redes, encosta o barco. Jesus chega bem cedinho, a multidão está pronta para ouvir Jesus. Jesus entra no barco de Pedro, manda-o tirar o barco da praia. E Jesus não vai para o barco com Pedro ainda. Jesus começa a ensinar. Jesus e Pedro estão no barco junto com Jesus. Jesus está ensinando a sua palavra. Talvez contando os testemunhos, experiências, ensinando como alcançar o milagre, falando de salvação, falando do seu reino. E depois que Jesus termina de ensinar, ele fala: Pedro, lança-te ao largo. E Jesus leva Pedro no mesmo local da noite anterior. Por quê? Para mostrar para Pedro que não é o ambiente que é o problema. Esse emprego aqui não presta, estão me perseguindo. Para. Pisou o pé lá dentro, é luz. Satanás tem que bater em retirada. Se não sair de uma vez, tu vai orando, mas ele vai sair. Não é você que tem que sair do problema, é o problema que tem que sair. Porque aonde Jesus chega, a tristeza vai embora. Aonde Jesus chega, o impossível torna possível.
Jesus leva Pedro no mesmo lugar. Porque Pedro tem uma fé natural de toda vez lançar a rede e pegar peixe, é experiente. Mas agora ele vai viver uma fé sobrenatural. Deus quer tirar você do natural, irmão, de ouvir pessoas contarem testemunho. Deus quer que você tenha os seus experiências com Ele, coisas extraordinárias. Pedro para com Jesus no mesmo local. Pedro pensando: o que esse homem quer aqui? Por que ele me trouxe para cá? Porque às vezes você não entende o porquê que Deus te faz passar por algumas coisas. E aí você começa a perguntar: por que Deus me trouxe aqui de novo? Por que eu estou nessa situação? É porque Deus quer mostrar que é ali que Ele vai operar o milagre. Na área que você mais é afligido é onde Deus quer mais te abençoar. Então exerça a tua fé. Põe em prática a fé, irmão. Jesus para o barco. Parou o barco com Pedro e fala: Pedro, lance a rede. Pedro está na fé natural e fala: Senhor, eu trabalhei a noite inteira e nada pesquei. Só que aí Pedro agora está indo. Pedro entende que agora não é mais a força do seu braço. Já viu que tem pessoas que trabalham e não prosperam? Já viu que tem pessoas que trabalham de 6 da manhã, chegam em casa 11 da noite, dormindo, já mal vê a família, e no dia também um jeito, e a vida dele não muda. Se esforça muito, corre muito, mas não consegue fazer o que é para fazer. Quando você vai sobre a palavra, quando você usa a palavra, ou seja, direcionado por Deus, que esta fé que Paulo está dizendo: o justo viverá por fé, viverá pela dependência de Deus. Quando você vier depender de Deus, o teu salário não vai fazer diferença. Que é isso, pastor? Não, porque Deus é maior que o teu salário. Quando você vier depender de Deus, o seu carro não vai fazer diferença, porque Deus é maior do que o seu carro, é maior que a sua casa, é maior que qualquer coisa. Então precisamos aprender a viver esta fé de dependência divina. Quer ver uma coisa? Como que a fé é natural? Imagine 6 meses a partir de hoje sem seu salário. Misericórdia, pastor. Como é que eu vou pagar minhas contas? E aí? Tira essa visão natural. Porque entenda uma coisa: quem é comerciante sabe disso. Quem é que faz alguém chegar no seu produto? O seu merchan? Porque ele é bom? A concorrência é muito grande. Quem faz alguém chegar no seu negócio para comprar é Deus. Eu posso ouvir um amém, irmão? Você pode ter o melhor doce, a melhor coisa, se Deus não levar o cliente, não adianta. Então quem leva é Deus. Isso é dependência dEle. E aí deixa eu dar um conselho a você que é empresário aqui: valorize o que Deus te deu, não baixe o preço, porque alguém diz: tá caro é nome de japonês. Quanto que é esse celular que vamos dizer, eu estou vendendo 100? Ah, mas outro está vendendo por 70. Aí eu baixo para 60. Você está desvalorizando o que Deus te deu. Coloque no vai falar: Deus, se o Senhor me orientou que é 100, vai ser 100. Aprenda a exercer a fé sobrenatural e não a fé natural. Ah, mas do outro é assim. Você não é o outro. Você é a pessoa que Deus escolheu. Você é a pessoa que Deus te separou. Você é a pessoa que Deus disse: eu te capacito para você ser honrado. Então saia dessa visão: ah, mas eu tenho que baixar o preço, porque o outro vai atrás. Ei, para, irmão. Estou dizendo para os empresários: para com isso. Deixe no padrão que Deus te deu, que vai chegar 1, vai chegar 2, vai chegar 30, vai chegar 50. Daqui a pouco Deus te honrou e você nem viu. Senhor, eu trabalhei a noite inteira, não peguei nada. Às vezes foi assim: Pedro, lembra do ensinamento? Opa, peraí, Senhor, deixa eu sair do natural.
agora sobre a tua palavra. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Jesus ensina e fala para Pedro: aprendeu? Põe em prática. Sabe por que muitas pessoas não vivem milagre de Deus na sua vida? Porque ouve, mas não pratica. Eu sou totalmente contra ficar pedindo oferta no culto para você trazer oferta. Pastor, você é doido? Não. E eu vou explicar por quê. Porque não precisava pedir, não precisava fazer a leitura da palavra, porque você já conhece. Você tinha que vir dar de bom grado. Às vezes eu fico vendo pastores fazendo apelos para os irmãos, como se fosse: irmão, ajuda. Para quê? Não é o pastor, não é a igreja que é abençoada. Ei, quem semeia que é o abençoado. Então, tira essa visão natural. Ah não, só vou se o pastor falar. Irmão, faça além. Não espere pedir. É a mesma coisa, não espera estar quentinho de madrugada para orar. Porque se você trabalha assalariado, pode estar o frio que for, a chuva que for, você tem que levantar cedo e pegar o ônibus ou ir de carro e trabalhar. A igreja não precisa pedir, irmão, porque está na palavra. Se você leva, Deus te abençoa. Se você faz, Deus te abençoa. Isso é sobre a palavra. Êxodo capítulo 35, Deus falou para o povo, através de Moisés, levar a oferta. O povo entendeu. Ali foi o ensinamento que o povo entendeu. E no capítulo 36 Deus disse: para de trazer oferta, não tem mais nem espaço. Ou seja, eles foram tão abençoados que Deus disse: pode parar, já tem demais, já dá para construir inúmeras coisas. Deus quer fazer com você isso. Deus quer fazer com você, com a sua casa, sua família. Mas para isso, sai do natural e viva a palavra. Pedro, lança a rede. Tá bom, Senhor, vou lançar sobre a tua palavra, ou seja, na tua dependência. Porque agora eu não estou lançando a rede por mim, agora eu vou lançar a rede pela tua palavra. Você não vai sair para trabalhar pelas suas forças, você vai pela palavra. Tudo que você for fazer, vai sob a palavra. Porque o Senhor disse em Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então escute bem, não é o ambiente que faz o milagre acontecer, e sim o nível da sua fé. Segundo, quando eu tenho fé, eu tenho resultados. Se eu tenho fé, eu tenho resultados. Mateus 17:20 fala bem assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá este monte: passa aqui para acolá. Jesus está dizendo: se você tiver fé do tamanho de uma mostarda, um grão de mostarda, você vai ver o milagre acontecer. Quantas pessoas dizem que tem fé e não tem resultado? Porque de boca é muito fácil, mas exercer e abrir a boca e profetizar e crendo no que está falando, há uma diferença. Porque se eu tenho fé, eu tenho intimidade com a palavra. Irmãos, em quantos dias que Deus fez o mundo? Oi? 6 dias? 6 dias? Coloca Gênesis 2:2, por favor, por gentileza. Gênesis 2. Verso 1 e depois o 2. Aí. Verso 2. Ora, 2, coloca lá. Ora, havendo Deus completado no dia 7ª a obra. Foi no 6º dia? Foi no 6º dia? Foi no 6º dia? Não. Deus trabalhou até no 7º dia. Sabe o que é isso? Nosso Deus não para de trabalhar. Coloca aí, filho. E trabalhando o trabalho do 7º dia. Põe, por favor.
a obra que tinha feito, vírgula, está trabalhando, descansou nesse dia de toda a obra que fizeram. Então entenda uma coisa: Deus não fez o mundo em 6 dias, Ele trabalhou no 7º dia também. Não entendi, pastor? Enquanto tem muita gente pensando assim: Deus não vai fazer porque... Não, Ele está trabalhando em todo sentido. Deus não para de trabalhar, e quando fala descansou, Ele estava realizado da sua obra. Até o descansar de Deus é trabalhando em favor daquele que crê, daquele que exerce a fé. Deus não trabalha, o guarda de Israel não dorme. Então, se eu tenho fé, eu tenho intimidade com a palavra de Deus. Gênesis 1:3 diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Me diga uma coisa: Deus precisa abrir a boca para alguma coisa acontecer? Não, Ele é Deus. Se Ele pensou, acontece. Se Ele é Deus, Ele não precisa abrir a boca para falar. Até porque o que Ele quer fazer, Ele faz. Ele não pede opinião para ninguém. Um dia que o homem perguntou para Ele alguma coisa, questionou, Ele disse: Jó, onde é que você estava quando eu estava fazendo os fundamentos da terra? Ou seja, não contenda com o Criador. Eu não te pedi opinião. Então por que Deus deixou? Verso 3 começou dizendo: haja luz. Ou seja, Ele abriu a sua boca e disse: haja luz, e houve luz. Para quê? Para nos ensinar que através da palavra proferida com fé, na dependência, vai ter milagre. Para de ser crente murmurador. Está difícil, sabe que você tem que abrir a boca? Vai haver luz no meu casamento, vai haver luz nas minhas finanças, vai haver luz na minha saúde, vai haver luz na minha rua, vai haver luz de Deus em todas as áreas, porque se não tem luz, tem trevas. E se eu exerço a fé através da minha boca na dependência, Deus vai clarear e as coisas vão ser colocadas no seu devido lugar. Agora, como é que eu tenho fé se eu não conheço a palavra? Deus deixou bem claro para dizer assim: se você fizer o que eu mandei, vai acontecer. O problema é que o crente pensa que fé é só ficar rico. E escute bem o que eu vou dizer para você: você não vai ficar rico orando não, tá, irmão? Você pode orar, Deus abre até a porta, mas se você não fazer conforme a palavra, você não vai ficar próspero nunca, porque não é oração que prospera. O que prospera é semente. Difícil, deu glória, hein, irmão? Vai achando que, Senhor, manda dinheiro para mim. Ele até manda, aí só manda uma vez. Quer ver uma coisa? Você gosta de peixe. Aí você fala: eu quero um peixe, eu trago o peixe para vocês. É bom, não é? Vocês vão comer, não vão? Sim ou não? Aí no outro mês você fala assim: pastor, traz o peixe de novo. O que é melhor? Te dar o peixe ou te ensinar como pescar o peixe? E assim a palavra. Tem pessoa que vive falando assim: Deus não me prospera porque não é, porque é mão fechada, é murrinha, é suvina. Vai atrás do casal que o pastor falou, que eu nem lembrava disso, que semeou os 20 mil. Vai ver a vida dele como é que está. Continua próspera, a não só se saiu dos caminhos do Senhor e desviou. Fora isso, Deus prospera. Então para com esse negócio de Deus abre as portas já estão abertas, irmãos. Apocalipse 3:8, já coloquei diante de uma porta aberta que ninguém pode fechar, é só passar por ela e manter aberta, é você que tem que manter. Exercer fé é você seguir os parâmetros da palavra. Então para de orar para Deus te prosperar. Ah, pastor, mas quando Deus me der, aí eu vou semear. Não vai. Não se engana que não vai. Não vai, para. Não consegue ser fiel com R$1, vai ser fiel com 1000? Não vai, não vai. Foste fiel no pouco, e sob o muito te colocarei. Então não adianta assim: não, Deus me colocar no muito. Para. Você quer começar a prosperar? Comece de pouco. Não tem 1000, tem R$1. Não tem, eu estou explicando para você, porque é tudo fé.
Porque tem irmão que fala, Deus me abençoe, Deus te dá uma oportunidade. Porque entenda uma coisa, irmãos, Isaías 55:10 fala, Deus dá o pão ao semeador, dá a semente ao semeador e o pão ao que come. Tem que saber o que é semente e o que é pão. Tem irmão comendo pão, semente, até a semente que ainda vai chegar e tudo. Aí Deus não opera. Aí Deus não opera, irmão. Se você exerce a fé, você vive a palavra. Coloque aí, por favor, Eclesiastes 11:6, porque eu sei, mas eu quero ler com você, pra você entender aqui. Essa parte aqui. Eclesiastes 11:6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retém a tua mão, pois tu não sabe qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Sabe o que é isso? Semeia. É tão bom com Deus que ele falou meio assim, não semeia de manhã e não deixe de semear à tarde, porque as duas vão prosperar. Isso é fé. Isso é fé. Tem pessoas que têm rios de dinheiro e não é próspero. Tem pessoas que você fala assim, quanto é que você dá conta? Nada, mas é próspero. Porque ele exerce a fé. Ele está na dependência de Deus. Por mais que tudo que ele tenha, ele depende de Deus. Escuta uma coisa. Se eu tenho fé, agora é diferente. Eu exerço a autoridade na palavra, pela palavra. Se eu tenho fé, eu tenho intimidade com a palavra. Então, agora, se eu tenho intimidade com a palavra, agora eu vou exercer. João 14:2, Jesus disse, em verdade vos digo, que aqueles que creem em mim, também farão obras iguais às minhas, e maiores da que eu fiz. Quando João termina o seu livro, ele disse, se fosse catalogar todos os milagres de Jesus, nem todos os livros da terra seriam suficientes. Então, acorda. Para de achar que milagre é só um paraíso quando dá, uma conta caindo, um dinheiro cai na conta. Para. Se todos, nem todos os livros da terra seriam capazes. Escute bem. Final do mês de abril, eu estive em Campos Belo pregando, lá na sede de Campos Belo, lá da nossa igreja. Carro revisado, porque esse carro que eu tenho da missão, esse é só para obra. Quando é para viajar, é só para ir para obra. Ele é um carro totalmente revisado, tudo em dia. Aí eu viajei no sábado, porque nós fomos fazer um trabalho com o trio elétrico, lá em Campos Belo, e preguei sábado à noite, domingo, e na segunda-feira retornamos. Ou seja, na quinta-feira fiz a revisão dele, troquei óleo, fiz tudo, verifiquei tudo, e fomos. Deus operou, fez coisas lindas. Segunda-feira, minha esposa e meu filho, o mais novo, voltamos. Saindo de Campos Belo, começou a acender a luz do óleo do carro. Cheguei na primeira cidade, parei, falei, não, deve ser mau contato, ou então baixou o óleo, não sei. Acho que o rapaz não apertou, pensei alguma coisa. Levantei a vareta normal, segui até Monte Alegre, até Teresina de Goiás, acendendo luz. Cheguei lá, o mecânico falou, olha, pode ser um cebolão, mas eu não tenho aqui, só tem Alto Paraíso. Falei, tá bom, e foi orando normal. Cheguei em Alto Paraíso e o carro acendendo. Cheguei em Alto Paraíso, parei no mecânico e falei assim, olha meu filho, troque primeiro o cebolão do carro, que é o sensor do óleo. Se não parar, encosta o carro, porque o problema é mais sério. Falei, o senhor troca? Ele não troca, eu estou cheio de serviço, mas compra a peça aqui e vai no meu amigo que ele vai trocar para você. Troquei, quando liguei, nada de acender, eu falei, não, deve ter sido cebolão. Saí de Alto Paraíso, andando uns 15 km para frente, acendeu a luz de novo. Coloquei a mão no carro e falei, Jesus, é o seguinte, Carmen, vamos orar aqui diferente, eu já pedi para o Senhor abençoar a viagem, vamos orar diferente. Deus, nós viemos para Campos Belo, debaixo da tua proteção. A tua palavra diz que o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Eu não vou ficar nessa cidade, Pai, porque eu vou ter gastos além do normal.
E eu não vou dormir aqui que eu não sei o que está acontecendo com o carro. O Senhor me trouxe em paz. E eu te peço, me leve em paz à minha casa, porque amanhã, chegando em Brasília, amanhã, de manhã, eu levo o carro na oficina lá do pastor e vejo o que está acontecendo. Eu preciso da tua proteção. E nós vamos chegar em paz e nada vai acontecer no meu carro. Fomos. Da oração que eu fiz até São João da Aliança, só dei uma vez. Parei o carro, minha esposa foi lá no posto. Chegamos em casa, na QNL, só acendeu na porta da minha casa. Liguei para o pastor, falei, pastor, calma que o milagre é maior. Liguei para o pastor, falei, pastor, amanhã eu estou levando o carro aí, tá bom. Lá no condomínio privê. Deixei o Gustavo na escola e fui direto ao condomínio privê, não acendeu nenhuma vez. Quer dizer, acendeu só uma vez, chegando no condomínio privê. Encostei o carro, falei, pastor, aconteceu isso. Ele falou assim, olha, vamos ver o que é. Aí já falou logo, você andou quanto tempo com esse carro? Eu falei, nem te conto. Eu vim de São João da Aliança, de Campos Belo. Aí já foi logo me desanimando. Ele tá vendo aquele motorinho igualzinho do meu carro. Tá aquele ali? Aconteceu mesmo pouco seu carro. Já tá para mais de 8 mil. E eu fiquei quietinho na minha. Quando ele baixou o cárter, quem tem de carro aqui sabe, existe um pescador chamado, que é o que passa o óleo da bomba por fio de óleo. Estava totalmente entupido, não passava nem uma agulha. Ele falou assim, pastor, esse carro você andou quanto tempo? Eu falei, pastor, mais de 6 horas e meia. Ele falou, esse carro não era para andar 5 minutos, era para ter fundido o motor. Eu falei, pois é, pastor. Ele falou assim, Leonardo, eu sei que Deus está contigo, porque eu acabei de ver um milagre. Mas humanamente falando, não tem como, porque esse aqui nem andou 5 minutos, queimou, estourou tudo aqui, ó, desempenou todas as válvulas do carro. Eu falei, pastor, o senhor sabe que esse carro aqui eu consagrei ele à obra missionária. Então eu coloquei a mão e disse, Deus, eu preciso chegar. Irmãos, Deus arrumou o carro, não deu nada, e o nome dele foi glorificado. Sabe o que é isso? Milagre. Não é só cura. Aprenda uma coisa, é milagre. Quando você entendeu o que João está dizendo, nem todos da terra seriam capazes de catalogar os milagres. Tudo que você pensar é milagre. Quer ver uma coisa? Oh Deus, estou com vontade, estou dando um exemplo aqui. Eu não como isso, mas estou falando para vocês. Oh Deus, estou com vontade de comer um Big Mac hoje. Oh Jesus, faz um milagre na minha mão. Oh, vai chegar, ele vai te mandar o recurso. Deus tem prazer em abençoar quem está buscando a Ele. Quando você coloca a sua fé na dependência dEle, você vai usar, você vai exercer a autoridade da palavra. Eu coloquei a mão sobre o carro e disse, não vai ter problema, em nome de Jesus. Se eu tenho fé, eu confio na palavra de Deus. Não, eu confio mais o que, irmão? Irmãos, vem a Covid. Quem acompanha meus trabalhos aqui sabe que eu não consigo ficar parado. Fiquei 15 dias em casa quando começou essa pandemia. Falei, meu Deus do céu. Aí muitos irmãos do Brasil, da Europa, mandando mensagem, pastor, vamos fazer culto online. E eu fazendo aquele culto, falei, não dou conta não, Jesus. Isso aqui não é comigo não. Dá um jeito de resolver isso, que eu não quero ficar parado não. Ficar de frente ao computador e orando, tudo bom, eu oro, mas não dou conta, é para mim ficar parado. Não dou conta, Senhor. Dobrei meu joelho e falei, Deus, o que eu preciso fazer? Tem uma pandemia aí, Senhor, tá todo mundo ameaçado desse vírus. Aí Deus me orientou com um trio, como vocês sabem. Mas aí eu abri a palavra de Deus. No Salmo 91, no verso 10, chamei minha esposa, meus filhos, vem cá, Gustavo, vem cá, Emily, Carmen, vamos orar. Falei, Deus, a tua palavra me garante que nenhum mal me sucederá, e nem praga alguma chegará à minha tenda. Meu Deus, eu te peço, nos blinda contra esse vírus, e nós não vamos pegar ele no nome de Jesus. Irmãos, e até aqui, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos guardado. Não estou dizendo que também sou irresponsável de sair no meio da rua, não, sou prudente. Mas se Deus mandar entrar dentro do hospital de Covid, eu vou lá e oro. Se Ele mandar. Se Ele não mandar, eu também não vou de peito aberto, porque não pode tentar o Senhor Deus. Mas eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou debaixo de uma palavra que eu pedi a Deus. E Ele me deu essa palavra. Já orei com pessoas que estavam com Covid e eu nem sabia. Eu sentado com um pastor no carro, há uns 3 meses atrás, o pastor que é dessa igreja nossa aqui, da Assembleia de Deus, aqui perto aqui de vocês, daqui da esquina.
Nós estávamos conversando aí, pegou na minha mão, falou comigo, pastor, Deus abençoe. À noite ele me ligou, rapaz, eu estou ruim. Falei, é mesmo? Ele, vou fazer o exame amanhã. Aí fez o exame. Aí me ligou à noite, ó, só estou te ligando para dizer que estou com Covid. Falei, amém. Deus me guardou. Não é que eu sou melhor que ninguém, mas eu acreditei na palavra. E se Deus falar, não vai, não vou, vai, vai. Eu fui na pandemia, quando estava o ápice da pandemia, em Cuiabá, pregando no meio da rua, e Deus me guardou. Entenda uma coisa, eu não estou dizendo que você não tem que usar máscara, não tem que usar gel, álcool em gel, tudo isso eu faço também. Só que primeira coisa, não é máscara, não é álcool, não é vacina que nos protege, e sim que nos protege é o sangue de Jesus Cristo primeiro. Então foi disso, eu falei, aí meu irmão chegou em casa e falou assim, olhe, tome cuidado, porque o vírus vai pegar em todo mundo. Eu falei, todo mundo, vírgula. Tem pessoas que lançam a palavra de maldição e você acata e você nem percebe. Uma irmã foi lá em casa e estava dando raio quando estava chovendo. Ela falou, cuidado, arranca os aparelhos da televisão, da tomada, vai queimar a televisão, vai queimar tudo. Minha esposa, aqui em casa vai queimar nada. Na hora que ela ouviu aquela palavra de derrota, ela já repreendeu. Porque tem irmão que fica com medo, fala, não vou falar nada, repreende o que não é de Deus, irmão. Aí no outro dia, quem me chama na casa dela? A irmã. Pastor, vem para mim aqui, porque aconteceu um negócio aqui em casa. Meu marido estava mexendo na televisão e deu pimpoco. A televisão queimou, pode jogar fora. Eu falei, vou jogar fora nada. Ela, você vai para mim comprar outra? Eu falei, vou lá com você, comprou outra para ela maior. Aí peguei aquela e levei lá na loja na Ceilândia para ver, para arrumar. Aí deixei lá. 3 dias depois eu fui lá, o rapaz disse, R$380 para arrumar. Eu falei, vou arrumar isso nada, me dá de volta. Aí descendo com a minha esposa, pai na frente do produtor, ela falou assim, amor, vamos naquela loja ali. Eu falei, vamos. Aí cheguei no rapaz e falei, moço, tem como você fazer um orçamento nessa televisão? O que ela tem? Eu falei, segundo a dona queimou a fonte, o rapaz ele também falou que queimou tudo e ficou R$380. Ele, você está com pressa? Eu falei, não. Ele, posso mexer agora? Eu falei, pode. Eu estou lá fora, pastor, olhando, esperando. Aí ele falou assim, ô, rapaz, qual é o seu nome? Eu falei, Leonardo. Entra aqui, por favor, seu Leonardo. O que essa televisão tem? Eu falei, queimada. Ele, não está queimada não. Aqui, ó, está funcionando. Perfeitinha. E a irmã tinha jogado fora, falou assim, pode fazer o que você quiser com ela. Eu falei para ele bem assim, mas ela falou que deu pipoco. Ele falou, coloca um cabo nela novo. E ela está lá em casa, no quarto do meu filho, limpinha, bonitinha, arrumada. Você não deu glória? Aonde alguém profetizou que ia ter mal, Deus fez foi dar vitória. Exerça a tua fé, confie na palavra de Deus, irmão. Para, sabe por quê? O Salmo 91 verso 11 diz, Ele dará ordem aos seus anjos para te guardar. Se Deus falar vai, pode ir. Pastor, não vai não. Se Deus falar vai, vai. Se Deus falar fica, fica. Mas não tenha medo. Deixa eu correr. Se eu tenho fé, se eu exerço a fé, eu me aproximo de Deus. Se eu exerço a fé, agrada-te do Senhor, Salmo 37:4, e Ele concederá o desejo do teu coração. Sabe qual é o segredo de ser abençoado? Agrada a Deus. E agradar a Deus é exercer a sua fé, dependência. Eu já falei para os irmãos, quando eu vim aqui, depois que eu vim da Europa, como é que Deus fez para ir para a Bélgica? Eu falei, Deus, o pastor me agendou, mas eu estou na França. Para ir da França para a Bélgica, eu não consigo chegar no horário do culto. Eu vou dormir na rodoviária, em qualquer lugar, mas eu vou. Estou nas tuas mãos. Deus levanta o secretário de governo lá na nossa igreja e paga toda a despesa para a Bélgica, da França para a Bélgica, de um dia para o outro. Sabe o que é isso? Dependa de Deus. Por mais que você tenha tudo, lembre-se, tudo que você tem não é seu. Você é apenas um administrador. Tudo é de Deus. Se eu exerço a fé, eu sou abençoado.
Porque se eu me aproximo de Deus, eu creio que Ele existe, Ele torna galardoador daqueles que o buscam. Galardoador é aquele que gosta de dar presente. Deus gosta de presentear aqueles que creem, aqueles que exercem a fé. Se eu exerço a fé, aí agora vem diferente. Porque eu falei no início, se eu tenho fé, eu tenho resultado. Mas se eu exerço a fé, aí eu não vou ter resultado, eu vou produzir resultados. Eu vou fazer um desafio com vocês aqui hoje. Até a quarta-feira que vem, que vai ser outro pregador, você não vai orar mais por você essa semana. Quem está disposto? Deixa eu ver. Você não vai orar por você a semana inteira, nem por você, nem por sua família. Você vai tirar uma semana intercedendo por outras pessoas. Quem está disposto? Deixa eu ver. Pastor, por quê? Experimenta uma semana ser intercessor de outras pessoas, mais constante. Jó 42:10. E mudou o Senhor a história de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Enquanto você exerce a fé, intercedendo por alguém, intercedendo por pessoas, Deus vai visitar a área que você precisa. Enquanto você interceder por alguém, Deus vai agir naquilo que você necessita. Enquanto você estiver intercedendo pelo irmão aqui, Deus está cuidando da tua casa, da tua família, da tua parentela. Deus está agindo aonde você não pode agir. Então, uma semana, seja intercessor direto de pessoas. Porque se eu exerço a fé, eu produzo resultado, e os sinais seguirão aos que crê. Em meu nome expulsarão demônios, demônio da discórdia, da fofoca, da dívida, da contenda, da doença, da separação. Você tem autoridade para expulsar os demônios que têm tentado tirar a tua paz. Você sabia que você tem um poder na palavra de ajuntar e separar pessoas? E disse Deus: haja ajuntamento, houve. E há separação entre a luz e as trevas, e houve. Ei, irmã, sabe aquele seu filho que está dando trabalho para você, que tem amizade que você não agrada, você fica batendo boca com ele? Jesus, tua palavra diz que o Senhor fez separação entre a luz e as trevas. Meu filho é teu, separa dessas amizades que não te agrada. Você não vai bater boca. O nosso mal é que a gente bate muita boca com pessoas em vez de falar com Jesus. Quando você exerce a fé, você produz resultados. E pegarão em serpentes, beberão algum coisa motivo, e colocarão a mão imporão a mão sobre os enfermos, e eles serão curados. Aí você vai produzir um resultado. Você vai orar por alguém que agora é ex-doente. Deus quer usar você. Deus quer usar sua família. Deus quer usar sua boca. Deus quer usar sua mão para profetizar. Para você colocar a mão sobre o enfermo. É claro que tudo baseado na fé, através da palavra, na dependência, na comunhão e na intimidade com Deus. Mas para isso, exerça a fé. Em vez de você estar preocupado que alguém venha orar por você, coloca a mão e fala: Deus, a tua palavra diz que se eu colocar a mão sobre o enfermo, eu estou enfermo, eu serei curado. Vai ficando de pé para terminar. E por fim Jesus disse: em meu nome, em meu nome. Sabe o que é isso? Ele está dizendo: profetizar. Ezequiel, o que você está vendo? Senhor, estou vendo um vale de ossos secos. Você quer que eu levanto eles? Creio, tu sabes. Então, profetiza. Abre a boca e profetiza. Profetiza que na tua rua Deus vai converter as pessoas. Profetiza que na tua empresa vai ser uma bênção. E lá onde tu trabalha vai ser uma bênção. Começa a profetizar vitória. Não é palavra triunfalista, é exercer a fé. Direcionado pelo Espírito Santo de Deus, Deus vai operar milagres. Saia da fé natural, viva uma fé sobrenatural. Tem hora que até os homens de Deus balançam na fé.
Elias acabou de profetizar que não vai chover. Aí chega numa casa uma viúva. A fé dele está voltando para o natural, que ele vê a mulher com bastante dificuldade. Ele fala: me dá um copo d'água. Deus disse: Elias, eu não te trouxe aqui para pedir água, eu trouxe aqui para você ser gerador de milagre. E para ser gerador de milagre tem que abrir a boca e não ficar se lamentando pela situação. Pede para ela pão também, porque quando ela der o pão e fizer o pão, tu vai profetizar. Não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija. Deus não quer que você só tenha milagres. Deus te trouxe essa terra para você gerar milagres. Seja um gerador de milagres. Mas para isso tem que ser doido. Ah, pastor, escuta uma coisa para finalizar e para orar por vocês. Se ninguém chama você de doido, é porque você não está exercendo o seu ministério com Deus. Porque todos que são ousados com Deus são chamados de doido. Tu acha que Davi chegou diante de gigante e falou assim: esse é o corajoso? Esse é um doido, vai morrer. Tu acha que alguém chamou Daniel de corajoso quando foi orar? Disse: é doido, vai morrer na cova dos leões. Não morreu, ficou guardado. Davi venceu o gigante. Você acha que alguém foi bem assim: nossa, esses 3 jovens são corajosos, vão peitar o fogo? Não, foi, é doido, vão morrer. Mas não, quem exerce a fé, quem anda na dependência, saia daqui com essa palavra. Fé, primeiramente, é dependência de Deus. É isso que é fé. Por isso que Judas disse: batalhai por a sua fé. Ou seja, batalhe para viver na dependência de Deus. Porque quando você vive na dependência de Deus, a palavra vai te orientar a você viver os milagres sobrenaturais. Porque nós estamos aqui hoje, é porque Jesus um dia morreu por nós. Um homem há mais de 2000 anos atrás morreu por nós, e nós acreditamos nele, pela sua palavra, dependemos dele e vivemos por ele, para ele, porque tudo é dele. Antes de eu passar aqui pro louvor, tem alguém aqui no nosso meio que não serve a Cristo? Ou está afastado? Precisa nessa noite de fazer uma aliança com Cristo? Levanta a mão, deixa eu te conhecer. Tem alguém em nosso meio que não serve a Cristo ou está afastado? Não tem? Você que está enfermo, coloca a mão no coração para não colocar na enfermidade. Você precisa de um milagre, também coloca a mão no coração, porque o homem está sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, nós pregamos e ministramos sob fé. Ainda que eles não tenham fé, mas eu vou ter por eles. Que esse mês de julho seja o mês do sobrenatural na vida deles. Que o Senhor visite casa, visite celeiro, visite casamentos, visite a vida espiritual, familiar, sentimental, financeira, familiar. Que haja um mover sobrenatural da tua parte na vida de todos. Eu profetizo cura, eu profetizo restauração, eu profetizo saúde, eu profetizo vitória, eu profetizo milagres em teu nome, porque no teu nome há poder. Quem recebe esta palavra, levanta a mão para cima